Existe um momento silencioso na vida de todo homem em que ele percebe que não perdeu apenas uma mulher, perdeu a própria postura. Não foi a falta de beleza, dinheiro ou status. Foi a ausência de alto valor, de limites e, principalmente, de direção. E quando isso acontece, o interesse dela não some de uma vez. Ele escorre pelos dedos, dia após dia, até virar indiferença. Talvez você já tenha vivido isso. No começo, ela ria, procurava, queria estar perto. Depois, respostas mais curtas. Depois desculpas, depois comparação com outros homens mais seguros, mais tranquilos, mais decididos. Não porque eles eram melhores, mas porque tinham postura. Enquanto você reagia demais, explicava demais e se entregava sem critério, outro homem avançava em silêncio. A filosofia estoica sempre avisou: o homem que não governa a si mesmo acaba tentando controlar o outro. E isso nunca funciona. Nos grandes filmes de superação, nos personagens que marcam presença sem dizer muito, existe um padrão claro. Eles não imploram atenção, não negociam respeito e não correm atrás do que os desvaloriza. Eles seguem, evoluem e deixam que a ausência faça o trabalho. Este vídeo não é sobre truques baratos de sedução, é sobre evolução real, sobre como um homem disciplinado, emocionalmente firme e consciente do próprio valor, se torna naturalmente desejável, não por esforço, mas por coerência. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. E quando isso acontece, quem foi embora quase sempre percebe tarde demais. Se você está cansado de procrastinar sua própria força, de ser opção, de sentir que sempre entrega mais do que recebe, fique até o final. Aqui você vai entender como silêncio, limites, alto valor, evolução e postura mudam completamente o jogo, não só com mulheres, mas com a vida. Agora, já se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse conteúdo com quem precisa ouvir isso hoje. E deixa um comentário com uma das frases abaixo, como compromisso com você mesmo, confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Existe algo que poucos homens entendem. Quando você tenta explicar demais por que está indo embora, você entrega poder. Você se coloca numa posição de defesa, como se estivesse pedindo autorização para se respeitar. O homem estoico não faz isso. Ele segue em frente com postura, porque sabe que dignidade não se negocia. E essa decisão, silenciosa e firme, cria um impacto muito maior do que qualquer discurso emocional. A maioria dos homens erra exatamente aqui. Quando sente que ela está se afastando, começa a perguntar, justificar, insistir, tentar resolver. Cada mensagem longa, cada explicação excessiva, cada tentativa de fechamento empurra o homem mais fundo na rejeição. Não porque conversar seja errado, mas porque a carência disfarçada destrói o alto valor. Quem se explica demais mostra que não confia no próprio valor. Seguir em frente sem explicações não é frieza, é clareza. É entender que quem quis ir não precisa ser convencido a ficar. O silêncio, nesse ponto, vira uma linguagem poderosa. Enquanto ela espera uma reação, um pedido, uma tentativa de reconquista desesperada, encontra ausência. E ausência consciente faz a mente trabalhar sozinha, criando dúvidas que nenhuma mensagem conseguiria criar. Esse comportamento quebra o padrão. Ela estava acostumada a ter acesso emocional irrestrito, a saber o que você sente, pensa e planeja. De repente, esse acesso some. Não há drama, não há ataque, não há vitimismo, só continuidade. Você segue sua rotina, seus objetivos, sua evolução. E isso gera um desconforto profundo, porque o homem que segue não parece perdido, parece decidido. Quando você não explica, você mostra algo raro. Limites. Limites dizem, eu sei até onde vou, sem precisar verbalizar. Muitos homens confundem isso com orgulho, mas não é. Orgulho tenta provar algo.
Limite apenas existe. E quando uma mulher percebe que perdeu alguém que não implorou, não correu e não se diminuiu, o respeito surge, mesmo que tarde. E aqui está o ponto que poucos percebem. Seguir em frente sem explicações não garante que ela volte. E esse não é o objetivo. O objetivo é você não se perder tentando ser escolhido. Quando você mantém sua postura, algo muda internamente. Você deixa de agir por medo da perda e começa a agir por coerência. E isso prepara o terreno para o próximo passo, onde o acesso emocional deixa de ser automático e passa a ser um privilégio. Existe uma diferença brutal entre se fechar por mágoa e se fechar por maturidade. O homem imaturo se afasta para punir. O homem estoico se afasta para preservar a própria sanidade. Ele entende que nem todo mundo merece acesso contínuo à sua energia, ao seu tempo e à sua intimidade. Limites não são muros de raiva, são filtros de respeito. Muitos homens acreditam que, para conquistar ou manter uma mulher, precisam estar sempre disponíveis. Respondem rápido demais, se explicam demais, se oferecem demais. O resultado é previsível, viram previsíveis. E previsibilidade mata o desejo. Quando você se torna emocionalmente inacessível de forma madura, algo muda. Não há rejeição explícita, há seleção. E seleção nasce do alto valor. Essa inacessibilidade não vem acompanhada de grosseria. Pelo contrário, você continua educado, tranquilo, centrado, mas não entrega tudo. Você conversa sem se expor demais, escuta sem se abrir demais. Responde sem se justificar. Esse equilíbrio confunde, porque a maioria das pessoas está acostumada a extremos, ou carência ou frieza. A postura firme e calma quebra esse padrão. Aqui acontece algo interessante. Quando ela percebe que não consegue mais te acessar como antes, a mente entra em alerta. Antes, você estava emocionalmente disponível. Agora você está inteiro. Antes, você se moldava. Agora, você se respeita. E isso ativa comparação, não com outros homens, mas com a versão anterior de você, aquela que ela tinha na palma da mão. O erro clássico é usar essa inacessibilidade como jogo. Fingir indiferença, desaparecer para provocar, responder calculadamente. Isso não é estoicismo, é manipulação frágil. O homem forte não finge distância, ele vive uma vida cheia o suficiente para não depender de validação. O silêncio dele não é estratégia, é consequência de foco. Quando você se fecha para preservar, algo poderoso acontece internamente. Você para de reagir emocionalmente a migalhas, para de interpretar cada gesto, para de buscar sinais. E essa mudança muda o eixo da relação. Você não se torna inalcançável por orgulho, mas por evolução. E quando alguém percebe que perdeu acesso a alguém que agora se basta, o arrependimento começa a nascer, não por saudade, mas por impotência. Existe algo profundamente atraente em um homem que muda de vida sem fazer alarde. Ele não publica frases motivacionais todos os dias, não tenta mostrar que venceu, não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente muda. O estoico entende que a verdadeira evolução acontece longe dos aplausos. E justamente por isso ela se torna impossível de ignorar. A maioria dos homens evolui tentando ser visto. Começa a treinar para postar, a estudar para impressionar, a melhorar apenas quando alguém está olhando. Esse tipo de mudança é frágil, porque depende de validação externa. Quando você evolui em silêncio, sua transformação não pede aprovação. Ela se sustenta sozinha, e isso fortalece o alto valor de uma forma que nenhum elogio consegue substituir. Em algum momento, ela percebe. Não porque você contou, mas porque sua energia mudou. Sua postura está diferente. Você fala menos, mas quando fala, é mais firme, anda diferente, decide mais rápido. Não parece mais alguém tentando agradar. Parece alguém que sabe onde está indo. E esse contraste incomoda, porque revela algo difícil de engolir. Você cresceu sem ela.
Aqui acontece um choque interno. Antes, ela tinha a sensação de ser o centro do seu mundo. Agora, percebe que você tem um mundo próprio. Um homem com propósito não disputa a atenção. Ele oferece presença quando faz sentido. E presença só tem valor quando não é garantida. O silêncio da sua evolução diz mais do que 1000 justificativas emocionais. O erro seria usar essa evolução como vitrine. Voltar apenas para mostrar o corpo melhor, a vida mais organizada, a mente mais forte. Isso denuncia carência atrasada. O homem realmente evoluído não retorna para provar nada. Ele deixa que a distância fale. E a distância, quando preenchida por crescimento real, pesa. Quando ela compara quem você era com quem você se tornou, surge o arrependimento mais profundo. Não o ciúme raso, mas a consciência de que perdeu a chance de caminhar ao lado de alguém em construção. Você não mudou para ser desejado. Mudou porque entendeu que estagnar dói mais do que perder alguém. E essa decisão prepara o terreno para algo ainda mais poderoso, o domínio emocional diante das provocações. Poucas coisas revelam tanto a força de um homem quanto a forma como ele reage, ou escolhe não reagir. O homem estoico entende que toda provocação é um convite para perder o controle. Indiretas, silêncios estratégicos, testes emocionais. Tudo isso só funciona em quem ainda precisa provar algo. Quando você mantém postura, o jogo simplesmente não encontra jogador. Antes, qualquer mudança de comportamento dela te afetava. Uma resposta fria, uma ausência repentina, uma postagem ambígua. Isso ativava ansiedade, ciúme, impulsividade. O erro clássico é reagir tentando recuperar o controle, quando na verdade você está entregando poder. Reação emocional é moeda cara. Quem paga, perde alto valor. Quando você para de reagir, algo desconcertante acontece. Ela provoca esperando emoção e encontra silêncio. Aumenta o tom esperando conflito e encontra calma. Isso não é frieza, é domínio interno. Você não precisa demonstrar força porque você é forte. E quem observa isso sente. Porque não saber se ainda te afeta dói mais do que qualquer discussão. Aqui muitos homens confundem controle emocional com repressão. Não é engolir tudo, é escolher onde investir energia. O homem disciplinado não entra em disputas que não levam a lugar nenhum. Ele observa, decide e segue. Essa capacidade de não ser arrastado emocionalmente separa homens reativos de homens líderes, de si mesmos e naturalmente dos outros. Quando você sai dos jogos emocionais, você sai do tabuleiro. Quem continua jogando sozinho começa a perceber a própria irrelevância. A perda não é só da sua presença, é da influência. E perder influência é devastador, porque ela entende que não consegue mais te acessar, te desestabilizar ou te usar como termômetro emocional. Esse domínio não nasce do orgulho, nasce da evolução. Você não reage porque não precisa vencer ninguém. Sua vitória é interna, e essa estabilidade cria um contraste brutal com homens inseguros, impulsivos e previsíveis. É nesse ponto que o arrependimento começa a ganhar peso real. Mas ainda falta o passo mais definitivo: a autovalorização prática, aplicada no dia a dia, sem discurso. Autovalor não é discurso bonito, é comportamento repetido. O homem estoico não diz que se valoriza. Ele age como alguém que sabe quanto vale. Ele escolhe onde fica, com quem anda, o que aceita e, principalmente, o que não tolera mais. Essa mudança não vem com arrogância, vem com postura. E postura não pede permissão. Muitos homens acreditam que se valorizar é se colocar acima dos outros. Isso é ego frágil. Autovalorização prática é não se colocar abaixo. É não correr atrás de atenção, não disputar afeto, não insistir onde não há reciprocidade. Quando você para de fazer isso, algo muda no eixo da relação. Seu tempo vira filtro, sua presença vira escolha, seus limites ficam claros sem você precisar verbalizar. Antes, ela tinha acesso fácil.
Sabia que você estaria ali, disponível, compreensivo, flexível demais. Agora percebe que precisa se esforçar para ter o que antes era automático. E quando algo deixa de ser garantido, o valor aparece. Não porque você mudou o jogo externamente, mas porque mudou internamente. O alto valor redefine como os outros te tratam. Aqui está um ponto crucial. Você não usa essa postura para punir ninguém. Você simplesmente vive de acordo com o que acredita. Não se explica por se afastar. Não se justifica por mudar. Não pede desculpa por priorizar sua paz. Essa firmeza silenciosa incomoda, porque expõe algo doloroso. Você não perdeu nada ao sair. Pelo contrário, ganhou clareza. O homem que se valoriza em silêncio não precisa competir com outros homens. Ele não entra em comparações, não se mede por validação externa. Ele sabe que quem não reconhece seu valor quando tem acesso, sente quando perde. E sente mais quando percebe que você não volta atrás, não negocia princípios e não se adapta para caber em espaços pequenos. Essa autovalorização fecha um ciclo poderoso. Você não se tornou inacessível por medo, tornou-se seletivo por evolução. E quando alguém percebe que você agora se trata como prioridade, entende que perdeu espaço definitivo na sua vida. Não por vingança, mas por consequência. O arrependimento nasce dessa constatação simples e dura, e é exatamente aqui que tudo se conecta. Silêncio, limites, postura, alto valor e evolução deixam de ser conceitos e viram identidade. Você não precisa dizer que mudou, suas escolhas falam. E quando um homem chega nesse ponto, ele não apenas conquista mais, ele nunca mais se perde tentando ser escolhido. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas diretas. Quantas vezes você se explicou quando deveria ter seguido? Quantas vezes reagiu quando o mais forte seria manter o silêncio? Quantas vezes negociou seus limites com medo de perder alguém? O estoicismo ensina algo simples e brutal. Quem abandona a própria postura para manter alguém, perde os dois. Você não foi rejeitado por falta de valor, mas por ter esquecido de sustentá-lo. E quando um homem recupera o alto valor, tudo muda. Ele para de correr atrás, para de implorar, para de se adaptar para caber onde não há espaço. O arrependimento que você provoca não vem de joguinhos, frases prontas ou ausência forçada. Ele nasce quando alguém percebe que você evoluiu sem depender dela. Quando entende que você seguiu, cresceu, se fortaleceu e não precisou ferir ninguém para isso. A evolução silenciosa é a resposta mais definitiva que existe. Você não precisa que alguém volte para validar sua transformação. O homem que se respeita não mede o próprio progresso pela reação de terceiros. Ele mede pela paz que sente ao sustentar escolhas difíceis. E essa paz se traduz em presença firme, olhar calmo e decisões claras. Isso é postura. Então reflita. Você está vivendo como um homem que lidera a própria vida? Ou ainda reage emocionalmente tentando ser escolhido? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora, ativa o sino e acompanha os próximos vídeos. Aqui a missão não é ensinar truques, é formar homens disciplinados, centrados e inabaláveis.